Olá, meu nome é Bogado Lins. Estamos dando continuidade aqui à nossa série de entrevistas Brasileiros pelo Mundo na Pandemia. Já entrevistamos pelo canal Literatura Cotidiana, eu e o meu parceiro Paulo Laubert, alguns brasileiros aí na Irlanda, Nova Zelândia, Alemanha, enfim, em alguns locais do mundo. E hoje eu vou conversar com o Vitor Bogado Lins. Eu sou o Bogado Lins, ele é o Vitor Bogado Lins, né? Nós somos irmãos, e ele está lá em Seattle, né, Estados Unidos. E para começar essa série, primeiro antes, eu vou pedir para ele contextualizar um pouco como é que ele foi parar lá em Seattle, ele e a família dele. Então, olá, Vitor, bom falar contigo. Fala um pouco para a gente aí como é que você foi parar aí na terra das oportunidades. Eu não sei, questiona um pouco essa ideia aí de terra das oportunidades, mas Fala, conta aí. O que aconteceu foi de volta lá para 2000 antes até da gente vir para cá, né, 2010, sei lá. Eu e a Ana estávamos pensando em se mudar, na verdade, para Londres. A gente viu que tinha na época tinha um visto que permitia você ir para lá procurar um emprego. Nessa época eu estava trabalhando na Petrobras e a gente começou a fazer os requerimentos para esse visto. Foi mais ou menos nessa época que teve aquele crash, foi 2008, né, na verdade, foi até antes do que eu falei. E aí a gente meio que adiou isso, e aí um dia eu estava conversando só com um colega do meu trabalho lá na Petrobras sobre isso, e ele falou: eu tenho um amigo que trabalha na Amazon e ele vive falando que eles têm vagas lá. Se você estiver interessado, eu posso te passar o nome dele. Eu falei: sim, claro, eu sempre tive essa vontade de morar no exterior. A princípio eu preferia morar na Europa, mas Estados Unidos é legal também. E aí ele me mandou o contato desse cara, eu falei com ele, e aí a história foi que eu fiz a entrevista, né? Eles fazem uma entrevista por telefone primeiro, depois, se eles gostam de você, eles pagam a passagem de avião para você vir para cá, fazer a entrevista no escritório mesmo. E aí, uma vez que eu fiz a entrevista, eles avaliaram, acharam que gostaram de mim e me chamaram. E aí eu vim para cá em 2012. E assim, as pessoas acham que é igual, né? Assim, é tipo igual ao Brasil, é a mesma cultura, não sei o quê, mas é bem diferente, né? Você chega aqui e tem uma cultura diferente. Na verdade, se você pensar bem, os Estados Unidos é um país bem grande também, né? Um país e é igual ao Brasil também, né? Se você vai morar, sei lá, no Rio Grande do Sul, é diferente de morar no Rio de Janeiro, que é diferente de morar em São Paulo, como você deve saber. Claro. Aliás, falando sobre isso, aproveitando, contextualiza um pouco como é que é Seattle. Você não mora exatamente em Seattle, né? Pelo que você já me falou. Você mora numa cidade próxima, que seria talvez a região metropolitana, ou muito próxima daí. É bem próximo. Seria o correspondente aqui, se você pensar em Rio de Janeiro, né? Seria tipo um Niterói, assim. E quantos habitantes tem aí em Seattle? Quantos tem na cidade que você mora? Assim, em termos de percepção, assim, essa área de Seattle fica no estado de Washington, que fica no norte, no Pacific Northwest, né, que eles chamam, no noroeste, no extremo noroeste dos Estados Unidos.
Da praia aí, né? Da praia. A gente tem praias, mas Seattle fica mais, não é costeiro com o Pacífico, mas fica perto de um lago. De um lago e do que eles chamam de Sound, né? Que é tipo uma baía gigantesca, que é o Puget Sound. Que é a mesma... Se você olhar no mapa, tem o Puget Sound entra do Pacífico, né? Como se fosse uma baía, né? Entra do Pacífico, aí ele sobe, vai até Vancouver, no Canadá, mais ou menos, depois desce e vai até Seattle, até um pouco mais de Seattle, que é Tacoma, que é onde perto... que é uma outra cidade importante aqui do estado também. E os dois não são a capital. A capital esqueci o nome agora. Bom, depois a gente bota aí no... Não importa. Mas, seguindo ali o que você estava falando da questão de eu morar... Olímpia. Na região Tive uma cola aqui. Hã? Tive uma cola aqui. Ah, legal. Uma metropolitana, né? Que é próximo. Aqui, no Brasil, a gente está meio que acostumado, sei lá, pelo menos no Rio de Janeiro é muito assim. Talvez em São Paulo, acho que também é assim, né? O centro da cidade é mais rico. Você tem lá, sei lá, não exatamente o centro, mas dentro da cidade você tem, sei lá, Leblon, Ipanema, que são extremamente ricos. E mesmo se você pensar bem, assim, Copacabana também é classe média, não é um lugar rico. E se você vai saindo da cidade, você vai indo para as áreas mais pobres, mais onde o povão mesmo mora, né? Tem as favelas também, mas no geral você tem aquele monte de... A cidade está... O subúrbio é até considerado uma coisa ruim, né? Você mora no subúrbio? Que horrível, não sei o quê. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos, historicamente, até um pouco uma questão do Black Lives Matter, não sei o quê, o subúrbio foi para onde os brancos fugiram, digamos assim. Então, você tem uma concentração de pessoas mais ricas em volta da cidade principal, e no centro da cidade você tem as pessoas mais pobres. Então tem sempre um pouco essa geografia assim, de um monte de gente morando aos redores, espalhado, e no centro mesmo você tem ou você tem pessoas jovens que estão no início de carreira e que por isso querem morar perto do trabalho, ou áreas muito pobres. E parece que tem um vizinho ilustre aí, né? Que é o Bill Gates, é isso mesmo? O Bill Gates, ele não mora exatamente em Belleville, mas é uma cidade colada aqui em Belleville, que acho que é Yarrow Point, uma coisa assim. Tem umas microcidades assim que que tem concentração de pessoas muito ricas, assim, que eu acho que inclusive eles ficam independentes para poder controlar melhor o governo local. Ligar os milionários. Uma outra diferença grande dos Estados Unidos para o Brasil é que, apesar da forma de governo ser bem similar, com os três poderes, com o presidente, e ter os deputados e o Senado, e ser federativo também com vários estados. A diferença é que nos Estados Unidos o governo federal ele é menos... as coisas são menos centralizadas, é tudo localizado.
Então, enquanto que no Brasil, por exemplo, você tem o TRE, que é responsável por todas as eleições que ocorrem no Brasil todo, aqui cada estado define como vai ser as suas eleições. E cada estado pode distribuir essa responsabilidade também. Então, normalmente, é distribuído para os distritos, né, que são um pouco como se fosse o estado do estado, né? É uma coleção de municípios. Então, às vezes, o que acontece é que a pessoa que mora numa cidade vai votar de uma forma. A pessoa que mora na outra cidade, que é do outro lado da rua, sei lá, vota de uma forma diferente, com uma máquina diferente, não tem uma coisa que é igual para todo mundo. Como você estava falando aí, cada estado foi diferente, né? A questão do coronavírus e também, na verdade, a questão de como vocês vivem as questões nacionais, né? Cada estado define, cada estado vive de uma forma, são cidades muito diferentes. Então, qual foi a experiência que você teve aí em Seattle? A gente sabe aqui que foi a primeira cidade que chegou o coronavírus, pelo que a gente tem notícia, ou uma das primeiras. Então, como é que foi isso? Assim, como é que vocês viveram a pandemia? Então, aqui em Seattle, em particular aqui no estado de Washington, a gente tem um governo um governo e uma cultura muito progressista. Então, a gente não teve muitos problemas com relação a essa coisa de criar... quando começou a ter espalhar a doença e falaram você vai ter que ficar em casa, vai ter que fazer a quarentena. Não houve uma resistência muito grande, né? O que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né, que eu acho que é um pouco parecido com o que aconteceu no Brasil também, é que o presidente, o Trump, aqui decidiu que, porque ele é basicamente egocêntrico, decidiu que a doença era uma coisa que era um ataque ao Trump. Então ele falou que era era tudo fake, um hoax, né? Que um hoax é tipo tipo um truque dos democratas para atingir ele. Não existe nada disso. Vai sumir. E essa foi a mensagem que vinha do governo federal. E caiu muito no colo de cada governador para resolver isso, né? Porque nesse momento, que é uma pandemia, é uma coisa que está afetando o mundo inteiro, você precisa de mais do que nunca, você precisa do governo central para estar dizendo o que tem que ser feito e concentrando as informações e dirigindo, né? Vendo o que os médicos estão falando, qual é a pesquisa que está sendo feita e levando isso numa direção única e também unindo as pessoas para que elas se acalmem. O modo operandi do Trump não é esse. O modo operandi do Trump é dividir as pessoas e botar lenha na fogueira para excitar a base dele, né? Que aquelas pessoas que são bem racistas, bem de teoria de conspiração e seguem todas essas coisas. Então ele seguiu essa ideia. E para mim é bem claro que
pelo menos na minha visão, eu não sei se... Mas me parece que o Bolsonaro fez a mesma coisa, né? Ele viu o Trump fazendo isso e resolveu fazer a mesma coisa, né? Ou vou seguir o que o Trump está fazendo porque eu quero puxar o saco dele, entendeu? Eu até brinquei uma vez, não sei se foi no Twitter ou qualquer coisa, que é a barata querendo puxar o saco do chinelo, entendeu? Entendi. Mas, em determinado momento, o Trump, pelo menos, ele admitiu, digamos, a gravidade, né, do coronavírus, e não sei exatamente quais medidas ele implementou ou sugeriu implementar. Como é que isso impactou aí? Bom, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando o primeiro caso foi um dos primeiros casos detectados foi aqui em Washington, né? Acho que não foi o primeiro caso, mas acho que foi logo em seguida do primeiro caso. E rapidamente, aqui tem muita pesquisa. Aqui nós temos a Universidade de Washington e tem muita pesquisa médica aqui, né? Então, rapidamente, eles detectaram que o vírus já estava já estava sendo transmitido pela comunidade. Pela comunidade. Eles detectaram, foi uma história até interessante, que foi um grupo de pesquisa da Universidade de Washington que estava coletando samples de flu, né, de gripe, para analisar e fazer uma pesquisa com essas coisas. E aí eles discutiram, porque eticamente eles não poderiam ter feito isso, porque eles resolveram testar os samples dele com o coronavírus, que eles tinham acabado de coletar esses samples. E aí rapidamente detectaram um positivo, que era um menino de uma high school, não sei o quê. Inclusive, eles o governo acabou fechando a pesquisa deles por causa disso, né? Porque eles detectaram isso e puxaram o alarme, dizendo que já estava rolando. Mas isso foi um ato antiético, porque eles testaram com uma coisa que a pessoa não tinha concordado em fazer. Entendi. E como é que foram as medidas aí? Como é que vocês viram os primeiros dias? Aí ficou esse bababá, bafafá, não sei o quê. As empresas tech começaram na frente, né? Porque a maior parte dos trabalhadores tech, né? Os engenheiros de software, que nem eu, e as pessoas que podem, normalmente já podiam trabalhar em casa. Assim, na Amazon era quase uma política assim: se você quiser trabalhar em casa, você pode, é só avisar. Entendi. Então, rapidamente, as empresas começaram... A Amazon detectou um caso positivo entre os trabalhadores, aparentemente, e aí rapidamente eles falaram: todo mundo vai ficar trabalhando em casa. A Microsoft, acho que foi logo depois, e a minha empresa seguiu na mesma semana, eu acho. Isso foi tipo uma semana, foram 2 semanas antes do governo decretar isso. E aí, 2 semanas depois, o governador assinou uma ordem, stay at home, shelter in place, que eles chamam. Na verdade, acho que é uma lei que veio da época da Guerra Fria, por causa que o governador tem o poder de falar para as pessoas ficarem em casa porque pode vir bombas nucleares. Meu Deus. No caso, veio bombas de COVID. Mas a regra, como é que foi exatamente? Era tipo, tinha que ficar em casa? Tinha algum tipo... A regra não era tão radicalizado assim.
era uma regra, assim, você não vai trabalhar, restaurantes têm que funcionar, que vão funcionar, podem abrir só para o take-out, que eles chamam, que já era uma forma usual que algumas pessoas fazem, que é você liga para o restaurante e eles preparam sua comida e você passa no restaurante, pega a comida e leva. Muita gente faz isso, por exemplo, para comer na hora do almoço. Em vez de ir para o restaurante sentar e ficar comendo, as pessoas aqui têm mais essa cultura de você comer uma coisa rápido no almoço e voltar logo para o trabalho. Normalmente você tem um jantar, que seria como um almoço, né, no Brasil, mas você tem um café da manhã forte e um jantar forte, mas na hora do almoço você come só uma coisa rápida, um sanduíche, uma Tem uma coisa assim. questão aí que às vezes as pessoas até não sabem, né, aqui no Brasil, mas que o sistema de saúde aí é todo privado, né? Uhum. E que ele, digamos assim, você recebe uma conta ou você só pode ser consultado se você tiver seguro de saúde. Eu, por acaso, li uma reportagem agora há pouco, antes de falar com você, sobre uma pessoa em Seattle que recebeu, por causa do coronavírus, uma conta vou chutar aqui, tá? 1 milhão de reais, que seria aí uns 300, 400 mil dólares, não sei ao certo. Depois eu tenho que consultar a reportagem direitinho. Como é que foi essa questão do sistema de saúde aí? Ou o Sim. governo federal ou o governo do estado, eles fizeram alguma medida para que as pessoas que não têm seguro de saúde pudessem ser consultados para o coronavírus, serem tratados? Conta um Pois pouco. a coisa é mais ou menos como você falou. Não é exatamente como você falou. Realmente não tem como no Brasil um hospital público ou uma rede pública de saúde. Aqui todos os médicos, todos os hospitais, tudo é privado, tudo pertence a alguém. Não é nada do governo. Então, o que acontece você normalmente tem um seguro-saúde que cobre mais ou menos, dependendo do seu seguro-saúde, se for bom ou ruim, cobre mais ou menos as suas costas se você precisar de um serviço como esse. A saúde aqui é extremamente cara. Talvez a mais cara do mundo. Para você ter uma ideia, quando eu vim para cá, a primeira coisa que esse meu colega, ex-colega, que foi o cara que me chamou, ele falou o seguinte: faz um seguro de viagem quando você estiver vindo. Porque o seguro de saúde do emprego só entra depois que você começar a trabalhar, depois de um mês. E aí, um dia, quando eu cheguei, eu estava abrindo uma lata, que aqui tem aquelas latas que você tem que abrir com o abridor. O abridor que tinha no apartamento temporário que a gente estava não era tão bom. E eu acabei me cortando. Precisei ir para a emergência para fazer pontos. Caramba. Se eu não tivesse esse seguro de saúde, eu teria morrido em $5.000. Meu Deus. Então, qualquer coisa assim de emergência, se você vai numa emergência, você pode crer que você vai perder pelo menos uns $1.000, entendeu? Mais de $1.000. Esse negócio de COVID, se você vai se você tem que ir para um UTI ou uma coisa assim, você vai ter uma conta astronômica nesse nível aí, 800 mil, 1 milhão. Se você tiver que fazer uma operação, pode passar de 1 milhão fácil.
E, mas o que acontece é que os médicos têm que tratar você. Você vai ser tratado, não importa se você quer ou não, entendeu? Você não pode escolher morrer. Entendi. A conta vai para sua família, entendeu? Se você for atropelado, não tiver um plano de saúde, alguma coisa assim, você pode arruinar a sua família, mesmo que você acabe morrendo, entendeu? Caramba. O Obamacare, né, que é o mais perto de do que chegou assim de uma forma de mais universal de plano de saúde, na verdade uma forma de incentivar as pessoas a terem planos de saúde. Então ele basicamente fala assim: você tem que ter um plano de saúde, e para isso a gente vai ter alguns planos de saúde que são mais baratos, que recebem dinheiro do governo, digamos assim, e esses planos de saúde são mais baratos. Isso é o Obamacare que resolve alguns problemas dos planos de saúde que historicamente tinham. Mas eles continuam sendo planos privados e etc. Então, o que aconteceu? Quando começa essa coisa do COVID, fica claro que todo mundo vai ficar falido, entendeu? Uma quantidade gigantesca de pessoas vai ficar falida. Então, o governo, principalmente porque o Congresso é principalmente democrata, passou uma lei para fazer uma assistência a isso, e falando que o governo vai pagar. Vários estados, acho que também passaram leis parecidas, dizendo que o estado vai pagar essas pessoas. Só que acontece que, entre passar a lei e a coisa acontecer, tem a questão de como isso vai ser... como isso vai acontecer na prática, né? Tipo, você vai ter que preencher um papel, vai fazer... E aí é que mora o perigo, entendeu? Então, as pessoas estão recebendo, sim, essas contas astronômicas de coisas. Eu vi um artigo parecido que não foi em Seattle, foi em outro lugar, acho que no meio dos Estados Unidos, né, no Midwest, que eles chamam. Acho que foi perto de Denver, uma coisa assim. E era uma conta de $800 mil, uma coisa assim. E o cara era um professor de secundário, assim. Imagina só isso. Mas é possível ou é provável que o governo vá pagar tudo isso, né? Então tem o governo do estado dele tem uma lei passada lá, que eu li no artigo, que dizia que eles iam cobrir isso. Mas quando vai ser, ou como vai ser, isso fica em questão. E também, o quanto isso não é também uma facada que esses provedores de saúde não estão fazendo para mamar mais dinheiro do governo, entendeu? Porque tudo uma janela de oportunidade para eles, né? Exatamente. Mas a minha família e as pessoas que têm um emprego bom, normalmente, se não dão bobeira, têm um bom seguro de saúde pelo seu trabalho. Entendi. Bom, a gente está sabendo mais ou menos que está tendo um pouco de uma convulsão social aí, por conta desse episódio do George Floyd,
E aí, Black Lives Matter. Importante registrar. Não sei se ficou gravado, mas o Vitor acabou de mostrar a camiseta dele, que diz Black Lives Matter. Então, assim, eu queria perguntar como é que está aí, especificamente em Seattle ou na região que você vive, esses protestos, o que vocês estão vivendo em relação a isso? Como é que está aí no seu estado? Pois essa situação, né, do racismo sistêmico, né, é uma situação muito, muito grave aqui nos Estados Unidos e, de certa forma, também no Brasil, né? Não é à toa que as pessoas falam assim: eu não sou racista, eu só não gosto de pobre. E pobre, no fundo, São os negros, né? São os negros. Aqui você não pode falar negro, né? Negro se você falar essa palavra em inglês, é uma ofensa gravíssima. Você tem que falar black, né? Preto. Acho que no Brasil é até um pouco ao contrário, né? Se você chamar de preto, né? É pior. O que vem acontecendo já há vários anos é que porque as pessoas têm câmeras agora o tempo todo consigo, você tem visto a polícia matar as pessoas negras, entendeu? Porque isso já acontecia, já vinha acontecendo já desde, sei lá, da década de 50, desde a época que os escravos foram liberados aqui. A história digamos assim, da negritude aqui dos Estados Unidos, né, que eles vieram como no Brasil, vieram como escravos e viveram por muito tempo como escravos. Quando a escravidão foi abolida, foi depois da Guerra Civil Americana, o que aconteceu foi que vários estados no Sul passaram leis que eram chamadas de Jim Crow, as leis do Jim Crow, que eram leis que discriminavam contra os negros, contra as pessoas de cor. E isso continuou até a década de 50, 60, que passou os atos, né, que são esqueci como é que eles chamam, que é o né? Mas foi quando integração social, né? São os atos que deram integração social aos negros por lei, né? E aí isso foi um marco e depois disso eles passaram a ter um pouco mais de proteção pela lei. Eu vou ter que entrar porque está começando a chover. Espera aí. Opa! Passou essas leis Já está gravando de novo, né? Está gravando. Então, passaram essas leis que protegiam as pessoas, proibia, né, de fato, a discriminação por cor de pele, por religião, e acho que essas duas coisas. Tem uns termos mais técnicos, assim. Eu não sou advogado, nem muito especialista nessa história toda, assim. Mas o que aconteceu foi que, pouco a pouco, as leis também foram, essas leis Jim Crow, né, que eu falei, que permitiam a segregação, não sei o que, foram caindo.
e finalmente caíram porque passou essas leis essas leis federais que diziam assim, não, você não pode discriminar por cor ou por religião. E isso mas a lei passa, mas o racismo não some, né? Assim, Claro. por mágica. Então, o que acontece é que a polícia foi se tornando cada vez mais um sistema opressor para minorias e extremamente violenta, né, com as minorias e ao contrário do Brasil, pelo menos ao contrário da minha experiência, né, que eu não confiava na polícia do Brasil. As pessoas brancas aqui confiam na polícia, acham se sentem bem com a polícia, quando são abordadas, né? Quando são abordadas, eles não tem essa coisa de polícia, não sei o quê. Você confia na polícia realmente quando você faz parte da elite. Enquanto que as minorias, em especial as pessoas de cor, passam por uma coisa tão grave que as mães e os pais têm que ensinar aos filhos como reagir com a polícia para não ser assassinado. Eles têm que explicar para o filho assim, olha só, meu filho, quando a polícia parar você, você tem que botar a mão para cima, tem que botar a mão no teto do carro, você tem que ter os seus documentos separados em algum lugar que seja visível para que ele, quando você for pegar os documentos, ele não ache que você está pegando uma arma. E mesmo assim, as pessoas acabam sendo assassinadas. E quando as câmeras ficaram prominentes nos celulares e em tudo mais, as pessoas começaram a ver isso. Começou a aparecer na internet. E aí teve o caso em Nova York. Eu não sei os nomes das pessoas, porque eu sou péssimo em lembrar nomes, mas teve aquele caso em Nova York que o cara estava vendendo cigarro. Teve o caso do garoto que criou aquelas confusões já faz bastante tempo já. E volta e meia sai um caso novo. Eles até falam assim, é incrível, né? Porque eu tenho que, quando eu falo que a polícia, quando eu falo assim, tem aquele caso do cara que foi assassinado pela polícia e que estava falando, eu não posso respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu tenho que especificar qual porque já tem 2 casos que cabem exatamente nessa descrição. I can't breathe, né? Porque o cara de Nova York também não estava falando isso. Entendeu? Os protestos aí... esses protestos... Os protestos que ocorreram aí, eles ocorreram com o aval dos governadores? Quer dizer, como é que foi essa questão, até por causa da pandemia? Teve alguma questão relacionada a isso? Bom, aval 100%, eu acho que não, né? Depende muito do local. O protesto estourou mesmo, foi no local onde o George Floyd morava, que era Minneapolis. Minneapolis. E lá o protesto rapidamente se transformou em riot, né, que eles chamam aqui, né, uma coisa assim, sem controle, né?
das pessoas botaram fogo nos carros de polícia, botaram fogo na delegacia, e rapidamente, acho que eles mudaram um pouco a posição de como seria o tratamento das pessoas que estavam envolvidas e realmente acusaram o policial de assassinato e tiraram e demitiram ele da polícia, né? Porque outra coisa que acontece nesses casos todos é que a pessoa que é o assassino, que matou, e os policiais que estão com elas, não são perseguidos. Eles têm que passar por um processo interno primeiro para dizer se houve se havia alguma razão deles terem agido daquela forma, se eles estavam se defendendo ou o quê, antes de serem realmente perseguidos, de serem realmente persecuted, né? Não é perseguido, Processados, né? Processados pelo sistema usual. E normalmente a coisa morria ali, entendeu? Porque os policiais têm um union muito forte, né? Que é sindicato. É um sindicato muito forte e eles conseguiam, e tem umas leis também que são ruins também, que ajudavam eles também. Então, o que acontece é que era ainda mais perturbador que as pessoas saíam completamente ilesas disso, entendeu? Entendi. Puxa, que chato que isso acontece nos Estados Unidos e que bom que aqui no Brasil essas coisas não acontecem, né? Que aqui é maravilhoso. Pois né? Não tem nem filho de milionário que atropela as pessoas com uma bicicleta e sai e ileso. casos de pessoas que estão mortas pela polícia e que... não, imagina, né? E são impunes, são punidos, né? Pois exatamente. Falando um pouco sobre isso, né? Sobre o Brasil, e aí comparando, claro, com os Estados Unidos, assim, no sentido... como é que estão as reportagens sobre o Brasil nos Estados Unidos, né? Uhum. Bom, aqui a gente tem muita reportagem sobre vários lugares do mundo, assim, mas nunca é muito aprofundado, assim. E normalmente quando acontece alguma coisa que é excepcional. Então, assim, quando eu vi assim o Brasil chegar à mídia menos especialista, digamos assim, né? Porque eu ouvi várias vezes quando eu estava seguindo mais as notícias, né? Porque depois do COVID eu fiz uma dieta de notícias. Mas quando eu seguia mais as notícias, que eu ouvia todo dia de manhã diversos rádios, de vez em quando eu ouvia o Brasil no Democracy Now!, que é um outlet mais de esquerda, assim, mais voltado para essas coisas de desigualdade, etc. Mas quando o Brasil chega no mainstream, na notícia mainstream, quando foi, por exemplo, quando teve aquelas queimadas na Amazônia. Teve um pouco quando o Bolsonaro teve aqui, inclusive porque teve a história de que a comitiva dele testou positivo, não sei o quê. Apareceu isso um pouco também.
Tinha Inclusive com a aquela foto também especulação da se o Trump Amazônia, tinha né? pego ou não. As covas, Hã? aquelas covas na Amazônia que, pelo menos em alguns lugares do mundo, saiu também. Sim, eu vi isso também. Inclusive, eu vi uma reportagem falando do prefeito da Amazônia que fez um vídeo pedindo ajuda internacional. E botou no Twitter, uma coisa assim. Que agora o Twitter virou ferramenta política, né? Sim, sim. E as frases do presidente, saíram alguma? Aquelas mais famosas? Teve teve aquela do Idaí também. E daí? Colegas, seus amigos, eles comentam sobre o Brasil, perguntam para você como é que... Assim, talvez... assim, eu tenho uma amiga que é uma família amiga nossa que é bem próxima, que é bem interessada nessas coisas. Ela trabalha na biblioteca aqui de Belleville. Na verdade, não, é do County, né? Na verdade, ela trabalha estou enganado, eu falei errado. Ela trabalha num outro branch lá em Snoqualmie. Mas ela é bastante interessada nessas coisas, né? O marido dela é mexicano e ela sempre foi interessada, né, na vida das fora do país e pergunta essas coisas. Mas o usual é as pessoas não se perguntarem tanto assim sobre... Eles perguntam de uma forma mais genérica, assim, como é o Brasil? Por que você... Pô, você veio do Rio de Janeiro para cá? Isso aqui não é muito frio? Não sei... Eu queria estar lá no Rio de Janeiro. Eu falei assim, eu estava fugindo daquele calor todo. Mas, em termos de saber política, não sei o quê, as pessoas não têm essa coisa de comentar muito. Inclusive, mesmo a política nacional, né, a política, no caso, a política dos Estados Unidos, as pessoas evitam falar, porque ela, como normalmente é uma coisa que invoca muito paixão, assim, né? As pessoas, se não têm intimidade, não vão entrar nesse assunto. E se tem intimidade, às vezes já evitam para não criar uma discussão, entendeu? Entendi. As pessoas até brincam que tem aqui tem, no final do ano, né, tem em novembro, tem o Thanksgiving, né, que é o feriado do Peru, aqui. O feriado que celebra aí o suposto acordo social entre índios e americanos, não é isso? Exatamente. É uma historinha de dormir, mas é aquelas... conto de fadas, né? Mas, normalmente, essa época, esse feriado é o feriado que você vai para encontrar com a sua família, ter aquele grande almoço de Thanksgiving, que todo mundo junta, famílias, a grande família, né? Primos, não sei o quê. Encontrar o tio do pavê, né? E as pessoas brincam, né, que é a hora de você encontrar com aquele tio que vai ficar falando do Trump, vai ficar aqui, falando né? de teoria da conspiração, É que nem aqui, gritando então. com a TV. Bom, como é que... Acho que vocês já estão voltando, não para a normalidade, mas para a nova normalidade, né? Parece que já está voltando aí para o cotidiano, como é que é? E aí eu vou aproveitar e já vou emendar na próxima pergunta, né? Como é que você acha que vai ser
esse mundo pós-pandemia aí nos Estados Unidos e possivelmente aqui no Brasil? Então, as coisas aqui estão começando, eles estão começando a voltar pouco a pouco. As pessoas já estão... você sente que as pessoas já estão enfadadas, né, de ficar em casa, de não saírem, não poderem fazer as coisas que elas costumam fazer. Apesar de que aqui nunca ficou realmente trancado, assim, porque o governador aqui do estado, pelo menos, sempre foi muito enfático em falar que as pessoas podem ir nos parques para andar, para se exercitar, que deveriam correr pelos seus neighborhoods, né? Porque uma das coisas que eu falei, né, de ser mais espalhado, esses bairros nas periferias, eles não são tão densos quanto um Rio de Janeiro ou São Paulo. E você normalmente tem lugares verdes, tem lugares que você pode andar sem problema. Então, sempre houve essa abertura para você andar pelos parques, não sei o quê. Eles fecharam todos os playgrounds para as crianças não ficarem juntas e falam assim, você tem que... o governador daqui falou, tem que usar máscara, tem que estabelecer os 6 pés, né, que seriam tipo uns 2 metros, mais ou menos, de distância, mas você pode andar. Mas agora já estão começando a abrir as lojas com restrições para não ter muita gente dentro, estão começando a fazer as lojas menos essenciais, né? Porque os supermercados nunca fecharam, mas tinham limitações de número de pessoas dentro. As pessoas estão relaxando naturalmente, eu acho. Você acha que vai voltar ao normal? Não chega a voltar ao normal, porque ainda não tem, por exemplo, cinema não vai abrir, teatro não vai abrir, museu não vai abrir, nada de entretenimento vai abrir. Eu acho que os restaurantes ainda não estão, pelo menos aqui no estado, ainda não estão podendo ser internamente. Mas em outros estados, eles estão abrindo bem mais rápido. Tem já restaurante, bares, tem alguns estados que o governador queria fazer a lei para não deixar as pessoas irem para bares, não sei o quê, mas como o estado tem uma legislatura principalmente republicana que está puxando o saco do Trump, eles bloquearam isso na justiça. Então aí tinha gente já em bares bebendo, comemorando que não podiam, que venceram politicamente e vão daqui a pouco ter vão perder na pandemia, mas cada um tem a sua prioridade. O que está acontecendo aqui no estado é uma situação que eu vejo que as pessoas já estão cansadas de ficar em casa, querem sair e querem ter um pouco da normalidade de volta. O governador está liberando. Infelizmente, eu não acho que a gente tenha chegado no ponto de testes e etc., para que realmente permita esse tipo de abertura que a gente está tendo. Porém, a nossa quarentena foi muito bem sucedida aqui no estado. Como eu falei, a gente teve um dos primeiros casos detectados, as primeiras mortes foram aqui. Porém, a gente nunca chegou ao patamar de Nova York, de ter os hospitais completamente lotados e as pessoas não terem espaço nas UTIs para as pessoas. Então, você tem que escolher quem você vai botar na UTI. A gente nunca chegou nesse ponto gravíssimo, porque a gente conseguiu segurar a curva, né? Flatten the curve, né? Conseguiu abaixar a curva. E
e a gente realmente está assim, num momento que está nessa coisa. Porém, na minha opinião, é um pouco prematuro sem os testes. Por quê? Porque o que acontece para você reabrir, você precisa dos testes e de traquear as pessoas que são positivas, para ver quem é que pode ter pego daquelas pessoas. E a gente não tem os testes e não tem o traqueamento. E como a gente abaixou a curva, é uma faca de dois gumes, uma faca de dois legumes, porque menos gente está, digamos assim, na categoria de pessoas que estão imunes. Então, a gente tem um potencial de voltar muito grande. Perfeito. Então, apesar de eu também estar cansado de ficar preso em casa, de não tá, a Ana até brincou um dia que é como se fosse aquele dia da marmota, aquele filme, aquele dia da marmota, como se todo dia fosse o mesmo dia. Verdade. E é uma coisa cansativa, é uma coisa que é taxativa para a sua saúde mental. Deixa eu só perguntar, você sabe exatamente, pelo menos em termos gerais, quantos casos e quantas mortes tiveram aí em Seattle especificamente? Mais ou menos? A Anushka falou que vai ver isso para mim. Eu não Tá tenho bom. um número na minha mão aqui, mas... mas eu já te digo, eu vou falar o que eu acho, seguindo a sua segunda pergunta, que é o que eu acho que vai ser a vida pós-Covid, né? Pós isso tudo. Eu acho que algumas coisas vão mudar. Eu acho que as empresas, principalmente aqui nos Estados Unidos, vão perceber, muitas empresas já perceberam que podem trabalhar com menos despesas de escritório, de coisas, e podem economizar muito dinheiro com esse negócio de trabalhar em casa. Então, o Twitter já falou, por exemplo, que quando voltar ao normal, as pessoas podem continuar a trabalhar de casa se quiserem. E eu acho que o Google e o Facebook fizeram a mesma coisa. Falaram basicamente a mesma coisa. Eu acho que várias empresas vão seguir esse modelo. Os empregados que podem trabalhar à distância vão poder continuar trabalhando à distância se quiserem. Eu acho que isso é uma coisa, de certa forma, boa. Eu não acho que seja um modelo para todo mundo, mas outras pessoas acreditam que isso vai mudar completamente as pessoas, não sei o quê. Eu não acredito nisso tanto assim. Eu acho que as empresas têm eu falei das empresas, por quê? Porque eu acho que as empresas têm um motivo financeiro para isso, para fazer esse movimento. Mudança. E já estão vendo E eu acho que fazer, né? as outras coisas que as pessoas estão vivendo tão forte agora, quando as coisas voltarem ao normal, elas vão voltar ao normal e as pessoas vão tentar esquecer esse momento. Foi uma coisa que eu andei lendo, inclusive foi uma coisa que aconteceu um pouco com a gripe espanhola, que aconteceu no início do século XX. Foi uma coisa gravíssima que atingiu uma quantidade de gente tão grande quanto esse negócio agora, do Covid. Mas quando a coisa
se estabeleceu e voltou ao normal, as pessoas rapidamente voltaram ao business as usual. Então, eu acho que o novo normal provavelmente não vai ser novo normal. Eu acho que o novo normal vai ter talvez um novo normal de transição por um tempo, e eu acho que ele rapidamente vai se dissipar e voltar ao que era antes. Essa é o meu futuro acho que o que futurologismo, assim, assim, porque é difícil prever o que vai acontecer no futuro. claro, mas acho que o que você está dizendo é que, de certa forma, esse acontecimento histórico acelerou algumas mudanças que já estavam no radar, porém elas estavam, digamos assim, limitadas, né, pelo fato das pessoas ainda não quererem ou não se dispuserem a implementá-las, né? Por exemplo, home office, educação à distância e, enfim, essas coisas. E de fato, assim, esse negócio de educação à distância já era uma coisa que já vinha acontecendo com várias universidades tinham já programas à distância, não sei o quê. Não era generalizado como está agora, mas já tinham. Eu ouvi, por exemplo, um dos podcasts que eu ouço, que é sobre C++, o host desse podcast falou que os filhos da irmã dele, os sobrinhos dele, vivem num distrito escolar que já estava experimentando esse modelo de à distância para fazer em casos que eles têm muita neve, né? Porque esse cara mora em Denver. Eles têm muita neve, para os dias de neve. Então, eles já estavam fazendo, assim, tipo, uma semana por ano de casa direto. Então, para eles... Já há algum tempo. Então, ele falou que essas crianças transicionaram automaticamente. Não teve problema nenhum. Aqui, o Ian transicionou mais ou menos. Eles tiveram que... tinha o Spring Break que ia rolar. Eles adiantaram um pouco o Spring Break para se preparar e voltaram rapidamente, né? Porque a gente está num distrito escolar bom, né? Porque aqui você escolhe a casa que você vai morar de acordo com o distrito escolar. As desigualdades dos Estados Unidos, né? Exatamente. O distrito dele conseguiu seguir conseguiu estabelecer rapidamente esse coisa. Outros lugares ficaram semanas e semanas sem escola. Mesmo aqui no estado de Washington, imagina nos lugares mais pobres pelo meio dos Estados Unidos. Mas falando do número aqui, a Anushka mostrou o número aqui, 25.171 casos confirmados, que isso subiu ontem, né? E inclui 1.204 mortes no estado aqui, até agora, né? Total. Comparado com os Estados Unidos, digamos que tem um número muito alto, né? Na casa das dezenas de milhares, quase chegando a 100 mil, está muito bom. Isso é até agora, né? Não é um dia. Sim, sim. Então, bom, vou te agradecer, Vitor, pela entrevista aí. Achei bem bacana. Claro. Eu que agradeço. Eu acho um prazer. Foi um prazer falar com você. Estava com saudade já. Também. Na verdade, a gente falou um pouco antes e vai falar um pouco depois, né? Mas eu quero agradecer a Ana aí, que ajudou aí na produção também. Ao Ian, que foi compreensivo, depois ele talvez me deu um oi. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Obrigado, Vitor. E vou editar aí, porque a gente teve aquele pequena pausa para poder voltar. Começou a chover. Foi excelente aí. Entrar.
Fora a contextualização histórica, né? Que a inteligência... Eu não puxei muito essa parte da família, mas o meu irmão puxou mais, né? Que é a inteligência que a gente tem. Então, muito obrigado, um abraço. Um abração. E até o próximo episódio dos Brasileiros pelo Mundo na Você tem a inteligência emocional. É importante também.